Boa noite, gente. Falando aqui de Portugal, já são 10h30 da noite. E estou gravando esse vídeo para vocês para apresentar uma ferramenta de manipulação de texto que eu acho bastante interessante. Já usei muito nas minhas aulas de língua portuguesa, quando estava na sala de aula. E recomendo super para vocês utilizarem, porque é uma ferramenta que ela agrega valor sim, embora algumas funções sejam muito básicas, muito simplistas, mas ela agrega valor sim às nossas aulas. E o primordial dela é fazer com que essa aula se torne dinâmica e atrativa. Vou apresentar para vocês a plataforma Invertexto. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela para vocês verem o passo a passo. Então, deixa eu abrir aqui o meu Safari. Vamos lá. Venho aqui, digito Invertexto, já apareceu aqui para mim. Clico na opção invertexto.com, ferramentas e aplicativos online. E aí já aparece a tela inicial da plataforma e o que ela me oferece em termos de manipulação de texto, em termos de ferramentas diferentes daquilo que a gente está acostumado ou algumas mais básicas, como é habitual. Então, a primeira opção é o Invertexto mesmo, que é a manipulação que dá nome à própria plataforma. Então, eu clico aqui, vai abrir um quadro, eu vou colar aqui o meu texto, eu já tenho selecionado, que é o texto Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Venho aqui, clico nessa setinha azul e o resultado é um texto invertido. Vocês vão me perguntar, mas Adriana, qual a função disso? Bom, isso é para a gente sair um pouco do que é habitual. Normalmente a gente entrega o Soneto da Fidelidade no seu formato comum. Eu posso trabalhar com o meu aluno o raciocínio de lógica aqui, ó, utilizando um texto invertido, apresentar o soneto para ele de uma forma diferenciada, de uma forma diversificada. Essa é a primeira opção de manipulação textual. Depois, ainda na plataforma, há algumas que são mais básicas, como converter o texto para letra maiúscula e minúscula, isso a gente tem no Word, então assim, é uma ferramenta básica mesmo. Remover linhas duplicadas, então se eu tenho um documento, por exemplo, que tem muitos espaços, ao invés de eu eliminar manualmente esses espaços, eu utilizo aqui o remover linhas duplicadas, que ele já me oferece um documento totalmente formatado. Ordem alfabética, então coloco uma lista de palavras e o próprio aplicativo já me entrega essa lista em ordem alfabética. De cabeça para baixo é similar ao inverter o texto, só que o texto aparece de uma forma diferente, de cabeça para baixo, como ali mesmo diz. Então, coloco aqui o meu soneto da fidelidade, clico na setinha azul e aí ele já me entrega um texto diferenciado. Depois, vou clicar aqui que eu voltei demais. Tem letras diferentes. Converte o texto em letras personalizadas para postar nas redes sociais. Então, eu coloco aqui o meu texto que eu quero e aí tem essas opções de letras diferentes para postar onde quiser, para utilizar em qualquer documento. Ainda em manipulação textual, tem prefixo e sufixo. Adiciona um prefixo ou um sufixo em cada linha do texto. Textos sinônimos, então cria um novo texto trocando palavras por sinônimo. Eu tenho lá, por exemplo, a menina subiu a escada, a menina desceu da escada, a menina subiu o elevador. Essa função aqui de manipulação textual faz com que a palavra menina seja substituída por sinônimos. Então, a menina desceu a escada, ela subiu, e aí vai fazendo as trocas conforme a necessidade e a palavra utilizada. Localizar e substituir. Localiza todas as ocorrências de um trecho do texto e substitui por outro. Então, tem a mesma função do anterior, substituição por sinônimos, só que aqui ocorre de uma forma diferente. Aonde a palavra ocorre de repetidas vezes, ele vai me oferecer uma outra função, uma outra palavra que cumpra o papel daquela que foi substituída. Para além da manipulação textual, eu tenho aqui a análise de texto, então contador de caractere, que isso tem no Word também, é uma função básica. Comparação de texto, então compara dois textos ou códigos e mostra as diferenças entre eles.
Em armazenamento, eu tenho o Notepad Online, que armazena como se fosse uma nuvem, compartilhamento, senha, criptografia de dados. Cápsula do tempo. Essa eu acho interessante, porque ela envia um e-mail para uma data no futuro com possibilidade de anexar imagem. Uma atividade diferenciada para fazer numa sala com computadores na escola. Gerador de e-mail temporário. Cria um endereço de e-mail provisório para manter sua caixa de e-mail verdadeira, limpa e segura. Então, se eu quero mandar um e-mail para um contato que não é usual, para um contato que eu não tenho hábitos de enviar, eu crio esse e-mail temporário aqui na plataforma, faço o envio do e-mail e fico com a minha caixa de entrada com o meu e-mail verdadeiro seguro. Essa, para mim, dentro de armazenamento, é a mais interessante de todas e os alunos adoram, que é a mensagem autodestrutiva. Então, cria uma mensagem criptografada que é destruída após a leitura. É bastante interessante. Vou clicar aqui e fazer para vocês. Então, vou clicar aqui no soneto da fidelidade. Tem aqui as opções. Ela vai se destruir em 30, 60, 2 horas, 1 dia e até 30 dias. Então, 30 minutos. Eu crio o link. Esse é o meu link, envio para as pessoas o link. Quando elas clicarem no link e lerem a mensagem, que é o soneto da fidelidade, automaticamente, em 30 minutos, a mensagem deixará de existir. Ela será destruída. Muito interessante, não é? Ainda em armazenamento, eu tenho o organizador de links. Esse organizador de links é muito interessante para a gente que faz pesquisa, busca de bibliografia no ResearchGate, no Google Academics. Então, ele organiza os links e guarda em um lugar só. Aleatório. Então, coisas aleatórias que aparecem na plataforma. Você pode criar um sorteio, uma lista aleatória em ordem alfabética, números aleatórios, números da Mega Sena, gerador de senhas e, enfim. A parte interessante também, depois de manipulação de texto, na minha opinião, aqui na plataforma, é a criptografia e a codificação. Aqui eu tenho transformar o texto em código binário e vice-versa, transformar o texto em código Morse. Então, venho aqui, coloco o soneto da fidelidade, codificar, já me gera um texto em código Morse. Posso fazer o mesmo utilizando o código binário, texto criptografado, né? O gerador de QR Code, código de barras e etc. Em data e hora, tenho calendário, contador de dias, calculadora de idade, fases da lua. Em números, conversão de base numérica, de medidas, de romanos. Finanças, conversor de moeda, primeiro milhão, como calcular o seu primeiro milhão. Código de bancos. Para desenvolvedor de CEP, de CPF, CNPJ. Esse aqui é mais utilizado realmente por empresas. No item internet, eu tenho como descobrir o IP, testar a velocidade, fazer testes de portas, de IP e de host, consultar e localizar o meu IP. Em redes sociais, ver quem me segue, quem não me segue, contador de inscritos em tempo real, gerador de link para WhatsApp, guia de lives. E multimídia, conversor de texto em JPEG, em PDF, recortar fotos, é como se fosse um editor de fotografia. No item saúde, cálculo do IMC, calculadora gestacional, período fértil, emissão de recibo, nota promissória. Em diversos, signos, tabelas, leitura rápida, esse eu super recomendo, que é um teste para leitura dinâmica, então você pode fazer o curso de leitura dinâmica utilizando essa ferramenta aqui no Invertexto. Símbolos para copiar, descanso entre cidades, e é isso. A plataforma é super completa, eu gosto muito, adoro trabalhar com ela nas minhas aulas, os alunos super se divertem, e eu recomendo que vocês entrem, acessem, vejam quais são as possibilidades de agregar valor ao que ela nos oferece. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um vídeo para a gente se formar e informar a respeito dessas tecnologias educacionais. E eu espero que vocês compartilhem
e comentem, façam perguntas, eu estou disponível para responder a todos. Um beijo e até a próxima!